Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou estar respondendo uma pergunta que muitos de vocês que acompanham o canal me fazem várias vezes aqui. Narrador, por que os vampiros não estão mais transformando ninguém? Por que ninguém está mais sendo agregado? O que que aconteceu? E é essa dúvida que eu vou estar tirando hoje no vídeo. Então, você que é novo nesse canal, já se inscreve se não é inscrito, compartilha o vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta desse assunto e quer saber também o porquê. E assiste o vídeo até o final, tá? Porque suas dúvidas vão ser respondidas nesse vídeo. E ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Estamos cada vez mais perto e eu conto com vocês. Agora, sem mais enrolação e sem mais merchan, vamos para o vídeo. Transformação vampírica, eu já falei disso várias vezes aqui no canal, tem uma centena de vídeos aqui, uma playlist completa de vampirismo. Vou estar deixando aqui no card para você que não conhece ainda o canal, que é novo aqui, né? E para você estar assistindo e tirando suas dúvidas. Mas o foco desse vídeo é responder essa pergunta: por que não está tendo mais agregação, tá? Vou contar a história para vocês, pessoal. Informações essas que eu tenho diretamente com o pessoal do meio, ou seja, o pessoal que é desse meio, que me passou isso aqui, e eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Pessoal, tudo começa quando Caim, o primeiro vampiro, foi transformado, tá? Naquela época, o primeiro vampiro mais poderoso era o que continha o gene da maldição, ou seja, todos os vampiros que vieram depois dele são de uma certa forma conectados a ele, ou seja, o sangue pertence a ele. Então o que é que acontece? Quando o vampiro transforma uma pessoa, quando uma pessoa é agregada, para quem não sabe, agregado é o mesmo que transformado, tá? Porque no linguajar vampírico, o termo correto é agregação, não é transformação. Quando alguém é agregado no meio vampírico, essa pessoa recebe não só o título, né? É um título como se fosse um título de nobreza na época medieval. Ele recebe um título para fazer parte da sociedade vampírica, mas também recebe uma parte do sangue de Caim, exatamente. Esse sangue que vem percorrendo há milênios, há gerações, até chegar nos vampiros que nós temos hoje em dia. E muito se especula, né, por que é que os vampiros tinham deixado de transformar as pessoas. Pessoal, cada vez que um vampiro transforma alguém, além desse título que eu expliquei, essa questão nobre da coisa, é passado também uma parte dos seus poderes, isso mesmo, uma parte da sua própria linhagem. E toda vez que isso acontece, o vampiro que faz isso, que transforma a pessoa, ele fica mais fraco, Ou seja, se um vampiro transforma muita gente, ele começa a enfraquecer, o seu sangue vai perdendo a pureza. E os vampiros que descendem dessa transformação vão ficando cada vez menos puros, ou seja, cada vez mais distantes do sangue do original, cada vez mais distantes do sangue de Caim. Então, hoje, se ainda acontecesse transformação, os vampiros eles seriam quase humanos, eles não teriam quase nenhum tipo de habilidade, seriam muito fracos para poder serem classificados como vampiros, seriam praticamente meio-sangues. Por isso que hoje em dia, o que tem é meio sangue. Não tem mais nenhum vampiro transformado puro, que seja transformado por um puro sangue, justamente por essa questão. Esse é o primeiro fator, tá? Distância do sangue do original, tá? Segundo fator, mais ou menos aí no século XVII, século XVI, entre o século XVI e XVII, teve um período chamado Idade das Trevas, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas para começar aqui o assunto, nesse período, os seres sobrenaturais dominavam a Terra. Como assim, narrador? Nós vivíamos numa época de escuridão, a humanidade era subjugada não só pela questão de classes sociais, doenças, pandemias e pestes, mas também pelos seres sobrenaturais, vampiros, lobisomens, demônios, todo tipo de criaturas, inclusive seres elementais, fadas, elfos. Esse tipo de criatura caminhava livremente pelo mundo. Como assim, narrador? Não existia nenhum tipo de barreira? Até existia, só que o tecido da realidade era muito mais fino nessa época. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, sobre o tecido da realidade.
Você que não viu, dá uma procurada aqui. Mas para resumir, tecido da realidade é a camada que separa o mundo espiritual, o mundo humano e o mundo sobrenatural. Nessa época, esse tecido era praticamente inexistente, era extremamente fino. Por isso que nessa época as bruxas eram infinitamente mais poderosas, seus feitiços eram muito mais fortes. O exemplo de São Cipriano, para você ter uma ideia, era um bruxo extremamente poderoso que fazia feitiços assim que hoje em dia são inimagináveis. E nessa época os vampiros eram mais poderosos, os lobisomens eram muito mais assustadores e esses seres elementais eles meio que dominavam as florestas. O ser humano em si não tinha controle nenhum das matas, nem principalmente do mundo espiritual, nada disso. O número de possessões demoníacas, de manifestações, era muito mais intenso e eram muito mais violentas as possessões. Hoje em dia você quase não vê pessoas possuídas, justamente por causa disso. Essa barreira ficou mais forte, ela ficou muito mais densa. O ser humano perdeu esse contato com as criaturas da natureza. Não é à toa que, na época antiga, o ser humano tinha um contato maior com deuses. O próprio Deus, né, o Deus católico, Yahvé, como o pessoal quer chamar, não é à toa que o próprio Cristo apareceu 2000 anos atrás, porque esse tecido era muito mais fino. Então esse tipo de milagre que é descrito na Bíblia realmente acontecia nessa época. Coisa que também acontecia na Idade das Trevas, que foi chamada assim devido a esse reinado das criaturas. E existiam caçadores, existiam, na época dos Templários, caçadores que eram especialistas em exterminar essas criaturas. Não é à toa que seres como a besta de Gévaudan apareceu, vampiros dominavam, sugavam pessoas ao céu aberto praticamente. Isso era documentado, não é à toa que tem tantas histórias a respeito disso. Só que o que é que acontece? Quando os anciões viram o que estava acontecendo, havia uma quantidade muito grande de vampiros sendo transformados. Muita gente estava sendo transformada. Quando não era morta, era agregado nessa época. Então, eles tinham muito poder e o número das famílias, dos clãs, eram muito mais numerosos do que eram hoje em dia. Então, aconteceu uma coisa chamada expurgo. Tá? Foi o expurgo que aconteceu nessa época. Primeiro que a humanidade já estava praticamente ciente da existência dos seres sobrenaturais, estavam caçando-os cada vez mais. Estava tendo uma espécie de guerra, né, civil dentro da sociedade vampírica e também do mundo humano com as criaturas sobrenaturais. Então, esse tipo de situação levou uma reunião, certo, de todos os anciões, de todos os príncipes das casas, dos clãs, e eles decidiram então assinar um tratado chamado Tratado de 1910, tá? Depois que passou esse período, que essa guerra foi sanada e foi feito um acordo entre eles e os líderes humanos da época, entre os reis, enfim, senhores feudais. No ano de 1910 foi assinado um tratado entre todos eles de que não aconteceria mais nenhum tipo de transformação, as pessoas não seriam mais parte da sociedade vampírica, não existia mais nenhum tipo de transformação a partir daquele ano. Então, a última pessoa que se tem registro que foi transformada foi no ano de 1900, tá? Depois disso, mais ninguém, ou seja, já faz mais de 100 anos que não tem mais nenhum tipo de transformação. Isso se foi tomado pela seguinte questão: além das guerras, da exposição da espécie, que era uma coisa que os anciões nunca quiseram, e também para essa questão de enfraquecimento. Os vampiros estavam ficando enfraquecidos com essa questão de transformar pessoas aleatoriamente e também de estar ficando cada vez mais distante do sangue de Caim. Os vampiros estavam ficando muito fracos. Então foi decidido que ninguém mais seria transformado, e assim a espécie conseguiu se restabelecer, conseguiu se ocultar novamente, e hoje opera suas atividades sem nenhum tipo de interferência humana. Tanto é que a melhor maneira que eles encontraram para existir é fazer você que está assistindo esse vídeo pensar que eles não existem, tá? Assim como lobisomens, fadas, elfos, duendes, todo tipo de criatura, demônios, anjos, enfim, todos eles fazem vocês pensarem que eles não existem. É a melhor forma de poder coexistir, porque imagina só, se o ser humano tivesse plena consciência de que seres sobrenaturais existem no mundo, o que é que aconteceria? Com certeza, pessoal, ia ter uma pane geral, as pessoas iam entrar em pânico, ia começar uma guerra. Isso foi adaptado, assim, parcialmente no filme Anjos da Noite e o Despertar. Aquele filme ali mostra uma parte do que aconteceria,
se as pessoas tomassem consciência de que seres sobrenaturais existem, tá? Ia ter uma guerra, tá? Entre vampiros, lobisomens, pessoas, enfim. Muito que o Apocalipse fala tem a ver com isso, essa guerra também. Está até meio que profetizado, entre aspas, que uma coisa dessas pode acontecer um dia, mas não se tem previsão, nem se sabe se de fato isso vai acontecer. Mas para esclarecer essa dúvida que todos vocês têm, esse é o motivo principal, esses são os motivos principais pelos quais vampiros não transformam mais pessoas. Muita gente manda mensagem aqui para mim, narrador, quero ser transformado. Quero ser transformada. Sinto que nasci para isso. Pessoal, ninguém nasceu para ser vampiro. Essa que é a verdade. Algumas pessoas tinham o azar de cruzar o caminho deles. Outras, devido a reencarnações, já tinham sido vampiros em vidas passadas e eram agregados novamente. Coisa que hoje em dia não acontece mais. Por isso que quando uma pessoa encontra um clã, conhece um vampiro, o máximo que acontece é você virar meio sangue. Tem muita gente que acha que meio sangue é um humano com habilidade de vampiro. Não, pessoal. Meio sangue é só uma pessoa normal que tem traços vampíricos. Que traços são esses, narrador? Só vai forçando. A pessoa sente uma leve sede por sangue, é uma leve, tá? Ninguém vai sair matando ninguém, não. Segundo, a pessoa prefere a noite, uma pessoa de hábitos noturnos, que gosta mais da noite, enxerga um pouco melhor no escuro, e uma pessoa que tem uma aparência mais jovial por mais tempo, só isso, mas ela vai morrer normal, ela não tem nenhum tipo de poder, ela não se regenera de ferimentos de forma normal, nem tampouco é imortal, é uma pessoa comum que tem traços vampíricos. Hoje em dia é só o que tem. É a mesma coisa que aconteceu com os Néfilins, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Néfilins, que eram os filhos dos anjos, descendentes dos anjos, que eram gigantes na época, extremamente poderosos, tinham várias habilidades e estavam causando muitos problemas. Então, quando ocorreu o dilúvio, que foi uma forma de eliminá-los, o que sobrou foram só os seus descendentes, que nada mais são do que os médiuns. Creem-se que médios ou pessoas que têm poderes psíquicos são descendentes dos Néfilins, que nada mais têm do que isso. Não são poderosos, não têm nenhum tipo de habilidade extra-humana, não são sobrenaturais e morrem como qualquer outra pessoa, tá? Então, para esclarecer isso, esse fato é que eu estou fazendo esse vídeo para responder essa pergunta que muitos de vocês me fazem e até hoje ninguém tinha respondido aqui na internet. Eu pelo menos nunca vi ninguém respondendo essa dúvida. Então estou aqui esclarecendo para vocês por que vampiros não transformam mais pessoas. É por essa razão, devido ao seu sangue estava ficando impuro, muitas pessoas estavam sendo transformadas e a espécie estava ficando enfraquecida, cada vez mais longe do sangue do original. E, por essa razão, se reuniram todos os anciões e todas as casas concordaram com isso, tá? Então, todos os vampiros seguem essa mesma regra, ninguém transforma mais ninguém. Muitas vezes chega alguém dizendo assim, não, narrador, me transformaram. Mentira sua. Você sabe que é mentira, eu sei e eles também sabem, tá? Porque ninguém está sendo transformado já tem mais de 100 anos. Então como é que você foi transformado agora? Conversa. Então assim, pessoal, muita gente vai chegar aqui nesse vídeo, já tô prevendo, narrador, você tá ficando doido. Eu conheci um vampiro ali que foi transformado ano passado. Tá certo, bom pra ele. Se ele conseguiu, bom pra ele, porque ninguém da sociedade está fazendo isso. Então ele deve ter ido na internet, baixado um ritual, fez e acha que é vampiro. Pessoal, achar que é vampiro, muita gente acha. Ser de fato é outra coisa, tá? Então, para botar um ponto final nisso, esclarecer essa dúvida, eu fiz esse vídeo aqui bem rápido e objetivo, sem enrolação. E você que assistiu até o final, suas dúvidas estão esclarecidas, mas caso alguma coisa não tenha ficado clara, deixe aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Enfim, ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos, comenta, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. Acompanhe aqui o canal do narrador que tem vídeo todo dia para vocês e tem vídeo novo. Não espera a notificação, tá? E confiram se a inscrição de vocês está aí, porque algumas pessoas estão me dizendo que estão se inscrevendo no canal, quando vão ver a inscrição sumiu. Então, sempre dá uma conferida aí, tá? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero ter sido bem claro nesse vídeo. Então, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora e até breve, meus pequenos.